Olá, vamos então concluir, né, sobre a Constituição de 1824. Vimos que o Brasil, então, uma monarquia hereditária, o voto aberto, voto censitário, e continuando então as características da Constituição, né, dando continuação. Os poderes então foram divididos da seguinte forma: executivo, né, exercido pelo imperador, os ministros, o legislativo, né, pela Assembleia Geral, composta pelo Senado vitalício, né, na época quando o senador era eleito até a morte, até o dia que ele falecesse, né? E, pela Câmara dos Deputados, com membros eleitos para mandato de 4 anos. E o judiciário, então, exercido pelos juízes, e a grande novidade, né? O poder moderador, exercido pelo imperador, interferindo em todas as outras esferas de poder. Aí voltamos àquela questão anterior, né, do outro vídeo, desse liberalismo limitado. A ideia dos 3 poderes é um princípio liberal, né? Um poder vigiando o outro, um poder limitando o outro. E o poder moderador, então, ele acaba interferindo nos demais, né? Então, foi uma forma que Dom Pedro poderia exercer o seu autoritarismo, né? Inclusive, nós temos aqui, né, a primeira página, né, da Constituição de 1824. Bem, então, segundo a Constituição, a função do poder moderador, né, o 4º poder, era zelar pela independência, harmonia e pelo equilíbrio entre os outros poderes. Então, de novo, o blá blá blá, né? Do político. Mas, na prática, feria a autonomia dos demais poderes, né? Então, o poder moderador, ele era exclusivo do imperador, né? Definido pela Constituição, né? Como a chave mestra, né, de toda a organização política. Estava acima dos demais poderes, então dava ao imperador autoridade para nomear ministros, senadores, juízes. Então, repare aqui, ao nomear senadores e juízes, ele está interferindo no poder legislativo, ele está interferindo no poder judiciário, né? Então, de intervir nos demais poderes. Então, esse 4º poder vai ser exercido pelo imperador quando há interesse, né? Depois nós vamos ver lá no 2º reinado, lá no Pedro II, ele vai usar esse 4º poder para evitar, né, as disputas políticas, né? E revezando, né, opositores no governo, né, como primeiro-ministro. Então, o Dom Pedro I, no caso dele, vai exercer o autoritarismo. Bem, a religião católica foi estabelecida como oficial, sendo permitido o culto doméstico de outras religiões. Então, por exemplo, se você é judeu, lá na sua casa, né? De outras religiões, na sua casa. Então, o culto doméstico. E o Brasil, então, oficialmente, a religião católica pública, né? Aqui no juramento de Dom Pedro, a Constituição, né, ele escreve, né, se você conseguir ler ali, né, juro manter a religião católica, né? Então, essa influência, né, muito forte no Brasil. Só que a relação entre igreja e Estado era regulada por meio do padroado. Então, vamos guardar essa palavrinha, né? Quem sabe até para um Enem da vida, algum concurso, alguma coisa, um vestibular da vida, né? O padroado, né? Ou seja, o Estado nomeava os cargos eclesiásticos, né, que passaram a ser remunerados pelo Estado, né? Como se o padre, o bispo, fosse um funcionário público, né? Então, com isso, o imperador podia manipular. Tem um bispo lá que é meu amigo, então eu vou colocar ele num lugar importante, sei lá, Rio de Janeiro, Salvador, né? Não, aquele bispo está incomodando,
vou mandar ele lá para a Amazônia, lá não sei para onde, bem longe. Então ele tinha esse poder, né? E o beneplácito também, né? As normas vindas de Roma só poderiam figurar no Brasil se não ferisse a Constituição, né? A princípio não houve conflitos com a igreja. Só lá na frente, né? Depois nós vamos falar no final do Império, na crise, né? Que vai culminar com a proclamação da República, né? Então, que a igreja vai entrar em conflito com Dom Pedro II, mas isso lá na frente. Então, por enquanto, né, ou em boa parte, né, da história do Império, não teve conflitos entre a igreja e o Império. Então, em síntese, essas medidas revelam a submissão da igreja ao Estado no período monárquico, né? Então, aqui no Brasil, o padroado. Bem, para encerrar, a igualdade jurídica, né? Todos os cidadãos são iguais perante a lei, né? No caso, parecido também aconteceu nos Estados Unidos, né? Lá se fala muito da Constituição, né? Lá dos Estados Unidos, mas os negros, né? Só tiveram direitos aí em alguns estados, né? Algumas regiões dos Estados Unidos há poucos anos atrás, né? Poucas décadas atrás, né? Então, essa igualdade jurídica, né, não era para os escravos, né? Mas, o que aconteceu, né? Então, aboliu os castigos, açoites e penas cruéis, né? Então, houve uma espécie de uma legislação criminal que foi criada, né? Que, em vez de, por exemplo, amputar um negro rebelde, amputar a perna, o braço, vamos prender ele, né? Então, esses castigos, essas penas cruéis foram eliminadas, mas a escravidão continuou. Podemos ver aqui um quadro do Debré, né, que viveu no Brasil nessa época, né, de Dom Pedro I, fazia parte da corte, mostrando a desigualdade social do Brasil que vigora até hoje, né? Então, esses dois artigos, né, mostram a distância entre o Brasil ideal, né, criado pelas leis, e o mundo real, né? Então, o Estado brasileiro, que é omisso, que é ineficiente, né? Pois não somente os escravos, mas a população mais pobre foram submetidos a toda sorte de desmandos e violências por parte da elite dominante, né? Vamos lembrar que, então, assim, por exemplo, o pobre não tinha direito ao voto, o voto é censitário, né? Então, os pobres estavam excluídos do voto, né? Os escravos estavam excluídos da liberdade, né? E outro ponto omisso da Constituição, a falta de garantias legais aos indígenas, né? Lembrando que na época prevalecia aquela ideia, né? Índio bom era índio morto, né? Então a questão da conquista das terras indígenas, né? Se matava o índio para conquistar a terra. Bem, então estava escrito no papel, na igualdade jurídica, mas na prática havia muita exclusão e, como o quadro não mostra, né, repetindo, né, muita desigualdade. Infelizmente, até hoje, né, o Brasil é um país muito desigual.